Depois de termos estado a abordar os vários tipos de balancetes, desde o balancete de abertura, passando pelos balancetes de verificação dentro do trabalho corrente, até aos balancetes que são emitidos a quando o encerramento anual das contas, vamos agora fazer a transposição dos saldos dos balancetes finais para podermos, a partir dessa transposição, apresentar a demonstração dos resultados por naturezas e o balanço. E para tal, no nosso manual da formação, temos o primeiro caso, o caso prático número 1. Vamos fazer vários casos. E o primeiro caso é o caso mais simples, apresenta-se já a seguir. O balancete retificado, a nível informático, é o 13º mês, da entidade J. Castro Limitada, em 31 de dezembro do ano N, já com as regularizações de fim de período efetuadas, designadamente as depreciações do exercício e a estimativa do imposto sobre o rendimento. Os valores estão em euros. A entidade financia-se em parte com um empréstimo bancário de 24.000 euros, de que 4.000 euros se vencem no prazo de um ano, portanto passivo corrente, e 20.000 para além desse prazo, passivo não corrente. Desdobramento que a entidade acolheu nas duas subcontas da conta 25. A entidade é uma microentidade e aplica a norma contabilística para microentidades, a que corresponde a identificação M e, portanto, na demonstração dos resultados, no balanço, só podemos utilizar rúbricas que estejam identificadas com M, que corresponde àquilo que é o modelo para as microentidades. As vendas do período foram integralmente recebidas por depósito à ordem, o que significa que não vai haver qualquer saldo de clientes. As remunerações do pessoal foram pagas pela mesma via, mas líquidas de retenções de dezembro, que à data do balanço se encontravam por entregar e são exigíveis em janeiro. 500 euros de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, na conta 2421, que são as retenções para trabalho dependente, e 1.500 de contribuições para a Segurança Social, na conta 245. E, portanto, a entidade, à data de relato, apresenta ou vai apresentar no balanço dívidas para com o Estado, das quais estamos aqui a verificar as retenções e a segurança social do processamento do mês de dezembro, que serão pagas apenas até ao dia 20 de janeiro do ano seguinte. Além disso, e por falar em Estado, temos também a estimativa do imposto sobre o rendimento, que ascendeu a 7.800 euros e que é um lançamento que se faz no 13º mês. É um lançamento também enquadrado nas regularizações, e esse lançamento, quando do cálculo da estimativa do imposto, debita-se a conta 8121, imposto sobre o rendimento, imposto estimado do período, e no caso foi 7.800 euros, este é o gasto do imposto, e credita-se a conta 2413, Estado e outros entes públicos, igualmente imposto estimado do período, onde este crédito significa a dívida que a nossa entidade tem para com o Estado e, portanto, isto vai figurar no passivo corrente. Este é apenas um dos lançamentos de retificação, não é? São vários, já sabemos, depreciações e amortizações, provisões, perdas por imparidade, etc. Esta empresa, a nível de retificações, fez este lançamento e, como é uma entidade que está a desenvolver a sua contabilidade com base nas microentidades, na norma de contabilidade para microentidades,
Portanto, é uma microentidade e esta entidade também utiliza o sistema de inventário permanente. Aliás, utiliza o sistema de inventário intermitente. Mas utilizar o sistema de inventário intermitente significa que o custo das mercadorias é apurado apenas no final do ano e não lançamento a lançamento, como se faz a nível de vendas e a nível de compras, como se faz no sistema de inventário permanente. Bem, mas este balancete retificado apresenta a conta de compras já saldada e a conta de mercadorias a 32 com um saldo devedor de 5.000 euros que vai corresponder, ou que corresponde à existência final. E foi calculado o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida e da matéria consumida foi calculado através da fórmula. Porque em sistema de inventário intermitente, e a entidade adota o sistema de inventário intermitente, pelo que o custo das mercadorias vendidas é apurado pela fórmula seguinte: o custo das mercadorias é igual à existência ou às existências iniciais, mais as compras do período, menos as existências finais. No caso desta empresa, a existência inicial era de 0, portanto eles iniciaram o ano sem qualquer valor em stock. Mas fizeram compras de 30.000 euros e, por contagem física, portanto as existências finais foram valorizadas em 5.000 euros. Então, o custo das mercadorias, existência inicial, mais compras, menos existência final, 25.000 euros. E este é o valor que, no balancete retificado, porque isto é um apuramento no âmbito das regularizações do período, o custo da mercadoria vendida já vem e tem que vir apurado. Daí, no balancete retificado, temos as compras saldadas, as mercadorias a conta 32 com a sua existência final e a conta 61, custo das mercadorias vendidas, já contempla o valor apurado no sistema de inventário intermitente no fim do ano, através da fórmula que obrigou ao apuramento do inventário final. Ora, a seguir ao balancete do 13º mês, este balancete vai servir para construirmos a demonstração dos resultados, e a seguir ao balancete do 13º mês, apresenta-se o balancete de apuramento de resultados. Claro que é um balancete também a 31/12, todos eles o são, mas a nível informático é o 14º mês que acolhe este novo balancete, que se caracteriza pelo facto dos resultados serem apurados. E como é que os resultados são apurados? As contas de gastos e as contas de rendimentos vão todas saldar. As contas de gastos, elas, no balancete do 13º mês, claro está, apresentam o tal saldo devedor. Todo esse débito de gastos vai a resultados antes de impostos, que acolhe a débito o total dos gastos, que neste caso é 71.600 euros, e as várias contas de gastos que estavam com saldo devedor, não é, no balancete retificado, vão ser todas creditadas e vão todas ficar com saldo igual a 0. O valor a débito passa a ser igual ao valor a crédito. Isso também vai ocorrer
ao nível dos rendimentos, mas os rendimentos, como estão com saldo credor, no caso concreto, esse saldo credor que totaliza, porque aqui nós temos, neste caso, duas contas de rendimentos, temos as vendas com 110 mil euros e temos outros rendimentos com 600, portanto dá 110.600. Vamos creditar a conta de resultado antes de impostos por 110.600 euros, que passa a ter a crédito o total de rendimentos, e debitam-se os valores de 110 a nível de vendas e 600 outros rendimentos. Portanto, os rendimentos foram debitados, passaram a ter saldo zero e a partir de agora a conta resultado antes de impostos passa a ter a débito o total dos gastos, 71.600, e a crédito o total dos rendimentos, 110.600. E qual é a diferença? A diferença é de 39 mil euros. Ganhou o crédito. Significa que os rendimentos são maiores do que os gastos. Logo, há aqui um resultado antes de impostos positivo, que é o saldo agora credor da conta 811. Após estes lançamentos, o resultado antes de impostos passa a ter um saldo credor de 39 mil euros. E esse saldo credor vai ser transferido para o resultado líquido do período. Ou seja, debitamos resultado antes de impostos, estava com saldo credor, portanto temos que debitar, e a conta de resultado antes de impostos fica saldada, e creditamos o resultado líquido do período, que é a conta 818, por 39 mil. Isso significa que só falta um lançamento para termos finalmente o resultado líquido do período. Porque o resultado líquido do período está a credor pelo resultado antes de impostos, mas não esquecer que nós tínhamos a estimativa do imposto. Ora, a estimativa do imposto, ou o imposto estimado para o período que vinha a débito da conta 8121, já de trás, agora vamos creditar essa conta 8121 e ela fica saldada, e debitamos a conta 818, resultado líquido do período. E então, resultado antes de impostos, que é a conta 811, está saldada. A conta 8121, imposto estimado para o período, está saldado. E o resultado líquido do período concentra a débito o imposto estimado e a crédito o resultado antes de impostos. Portanto, se o resultado antes de impostos é 39 mil e o imposto estimado de 7.800 euros, esta empresa apresenta um resultado líquido do período de 31.200 euros, que é a diferença, não é? Entre o resultado antes de impostos e o imposto. Portanto, um saldo credor no resultado líquido do período indica lucro, lucro líquido. E, portanto, um lucro positivo, não é? O lucro é positivo e, portanto, estas contas da classe 8 com saldos credores identificam lucros, com saldos devedores identificam prejuízos. Portanto, esta empresa acaba de ter um lucro líquido de 31.200 euros. A partir daqui, de todos estes lançamentos, surge o novo balancete, que é um balancete do 14º mês, que é o balancete de apuramento dos resultados e que nos vai ser útil para elaborar o balanço. Portanto, apresentam-se aqui todas as contas de ativo, de passivo, de capital próprio, já com saldos finais. As contas da classe 6, todas saldadas, veja-se. As contas da classe 7, todas saldadas.
e portanto a própria conta resultado antes de impostos saldada, a conta de imposto estimado para o período saldada, e tudo está concentrado em resultado líquido do período, que mais uma vez, do lado do débito figura o tal imposto estimado e do lado do crédito o resultado antes de impostos. E o saldo credor, identifica assim um resultado líquido do período que é positivo. Podia ser devedor. Se fosse devedor era negativo, havia prejuízo. Mas aqui há lucro, porque tivemos rendimentos superiores a gastos. Ora, estamos em condições para transpor tudo isto para a demonstração dos resultados e o balanço. Portanto, eu vou começar então com a construção da demonstração dos resultados. Eu vou utilizar o balancete retificado do 13º mês para construir a demonstração dos resultados, porque aqui as contas de gastos e de rendimentos ainda têm saldos e também já temos ali o imposto estimado de 7.800 euros, portanto gastos com saldo devedor, rendimentos com saldo credor, imposto estimado com saldo devedor, porque no fundo é o gasto do imposto, e que tem a contrapartida ali no saldo credor da dívida ao Estado. E começamos então com a apresentação da demonstração dos resultados. Logo no topo, começamos por colocar as vendas e os serviços prestados, neste caso as vendas de mercadorias, que é o que vem na conta 71, ali está, identificada a conta 71, transpõe-se para a demonstração dos resultados, estamos a construir a demonstração dos resultados. No caso desta empresa, a próxima rúbrica é o custo das mercadorias vendidas. Atenção, e só para enquadramento, já sabemos que esta demonstração dos resultados e este balanço que apresentamos aqui é aquele que figura na IES, na Informação Empresarial Simplificada. E, portanto, as rúbricas que nós aqui temos são todas as rúbricas que podem estar a figurar numa demonstração dos resultados e todas as rúbricas poderão figurar num balanço. E como nós podemos ter entidades que obedecem às normas internacionais, entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, pequenas entidades que obedecem à norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades e microentidades que obedecem à norma das microentidades, em cada rúbrica é identificada por N se essa rúbrica se aplica a normas internacionais, por S se essa rúbrica se aplica ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, que são aquelas entidades que obedecem às 28 normas, com P para pequenas entidades, que obedecem à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, com M as microentidades, que obedecem à norma de contabilidade para microentidades. Este primeiro caso é uma microentidade. Portanto, nós só vamos poder utilizar rúbricas da demonstração dos resultados e do balanço que sejam identificadas com a letra M, não é? E vendas, claro que é. Vendas é comum a qualquer tipo de entidade e, portanto, muito bem, está ali um M, adequa-se às microentidades, faz parte daquilo que é uma demonstração dos resultados para microentidade, muito bem. A seguir temos o custo da mercadoria, que também está identificado ali com um M, também, portanto, logicamente que se adequa a microentidades. Eu vou identificar então aqui o valor do custo das mercadorias, que corresponde à conta 61, e portanto vamos ali ao balancete retificado, a conta 61, 25.000 euros. Eu vou sempre colocar os gastos entre parênteses, que é para depois as somas já deduzirem os gastos. Os gastos têm
aqui são negativos, não é? Portanto, eles deduzem, os rendimentos somam, os gastos deduzem na formação dos resultados contabilísticos. Logo a seguir, temos os fornecimentos e serviços. Aqui no campo que a IES considera ser o A00007, não é? E neste caso, esta empresa também teve fornecimentos e serviços, e o seu valor, que consta da 62, é de 3.900 euros. Portanto, já está a figurar na demonstração dos resultados. A empresa teve ainda os seus gastos com pessoal, que vêm do balancete retificado do saldo devedor da 63, e que são 30.000 euros. Portanto, 30.000. E o que é que vamos ter mais nesta entidade? Bom, a seguir, claro que temos aqui uma demonstração dos resultados com as rúbricas todas, eu vou preencher em função daquilo que é a realidade da empresa. A empresa teve outros rendimentos, que é aquilo que figura no balancete retificado na 78. Saldo credor e, portanto, vai para a demonstração dos resultados por naturezas, com sinal positivo ou simplesmente com o valor de 600 euros. Depois temos os outros gastos, que efetivamente nesta empresa não há, não é? Portanto, conta de outros gastos não tivemos aqui. Portanto, seria uma 68, portanto aqui só há a 78, esta empresa não reconheceu outros gastos. O que significa que podemos apresentar o EBITDA da empresa. Portanto, o EBITDA vai ser a soma de todos os valores, aqui de natureza, todas estas rúbricas, de natureza operacional, antes da empresa ter de enfrentar as depreciações, as amortizações. É EBITDA, resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e antes do imposto. Quanto ao EBITDA está calculado, seguidamente vamos passar para o EBIT, ou para o resultado operacional propriamente dito, em que vamos agora considerar o valor das depreciações e das amortizações, que no balancete retificado consta da conta 64. Gastos de depreciação para ativos fixos tangíveis e amortização para ativos intangíveis. E foi 11.500 euros, vou colocar entre parênteses, não é? Porque é um gasto, vem com sinal negativo. E não esquecer que gastos de depreciação e amortização está identificado ali com um M, nunca esquecer que eu estou perante uma microentidade, só posso utilizar aqui rúbricas que têm associada a identificação M. O resultado operacional vai ser agora calculado, nada mais é que o EBITDA menos as tais depreciações e amortizações, portanto a empresa tem agora um resultado operacional de 40.200 euros, um EBIT. Passamos agora para a parte financeira, para a formação do resultado financeiro, e teremos os juros obtidos e os juros suportados. No caso concreto desta empresa, apenas temos juros suportados e que estão condensados então no saldo da conta 69. Basta ir ali ao balancete retificado, a 69 gastos e perdas de financiamento, 1.200 euros, que vão figurar ali entre parênteses, ou seja, negativos. Portanto, o resultado financeiro é apenas constituído por juros
e gastos similares suportados, portanto um resultado financeiro negativo de 1.200 euros e que agora vamos fazer a próxima soma em que ao EBIT vamos somar este resultado financeiro e resulta daqui o resultado antes de impostos de 39.000 euros. Portanto, a empresa tem um RAI de 39.000. Seguidamente, temos o imposto. O imposto é também um valor negativo, é o chamado gasto do imposto, ou imposto estimado para o período, que no balancete retificado apresenta-se na conta 8121 por 7.800 euros. Portanto, está aqui imputada a estimativa. Formamos agora o resultado líquido do período, que resulta da soma algébrica, portanto, RAI menos o imposto, 31.200 euros é o resultado líquido do período. Portanto, terminamos a demonstração dos resultados. Aqui no Excel apresento também o apuramento do custo da mercadoria, não é? No sistema de inventário intermitente. Não esqueça que estamos perante uma microentidade. E agora, como é que se faz a ligação ao balanço? Porque o próximo passo é construir o balanço. Quando se termina a demonstração dos resultados, que apresentam um resultado líquido do período positivo de 31.200 euros, esta rúbrica vai ser transposta para o balanço, para o capital próprio. Ou seja, temos aqui o balanço da empresa e já no capital próprio vamos introduzir o resultado líquido do período que vem da demonstração dos resultados. Então vamos ali à demonstração dos resultados por naturezas e fazemos a transposição de 31.200 euros do resultado líquido do período. O resultado líquido do período reforça assim o capital próprio da entidade. E agora vamos construir o balanço do início. A construção do balanço vai agora ser feita através do balancete do 14º mês, o balancete de apuramento de resultados. Vamos aqui analisar as várias contas e de que forma elas vão ser transpostas para o balanço. O balanço é constituído por ativo, por capital próprio e por passivo. Portanto, tudo isso vai figurar na zona que agora estou a identificar. Entre a conta 11, caixa, até, no caso concreto, há 56 resultados transitados, entre a classe 1 e a classe 5, vamos ter aqui a matéria-prima para o balanço. Algumas rúbricas vão para o ativo, outras para a dívida, para o passivo. A classe 5 vai para o capital próprio, está bem? Portanto, esta classe 5 vai ser toda introduzida nas rúbricas do capital próprio. Já lá temos o resultado líquido que veio da demonstração dos resultados. Agora, algumas questões aqui antes de começarmos a fazer essa transposição. Portanto, temos ali o caixa com saldo devedor de 500 euros, que figurará no ativo, mais os depósitos à ordem, igualmente no ativo. Temos ali os fornecedores, títulos a pagar de 315, saldo credor irá para passivo, passivo corrente, claro está. O Estado e outros entes públicos, o saldo credor da estimativa, não é? Os tais 7.800 euros figurarão no passivo corrente, assim como as retenções na fonte executadas em dezembro e que só se pagarão no mês de janeiro, assim como a segurança social, que está em dívida. Tudo isto, os saldos credores do Estado vão figurar no passivo. Aqui o Estado não se apresenta com nenhum valor a débito,
Portanto, não há qualquer valor de natureza ativo, não há aqui impostos a recuperar ou a receber, é tudo a pagar, portanto, tudo o que está do lado do crédito significa, neste caso, passivo, e, portanto, já temos o destino. Depois temos ali os financiamentos obtidos e o seu respectivo desdobramento. Saldos credores, saldo credor, 4.000, 20.000. Isto vai figurar no passivo, mas já sabemos que uma coisa é passivo corrente, outra coisa é passivo não corrente. E nas dívidas à banca tem que se fazer essa reclassificação. E essa reclassificação já está aqui nas próprias subcontas. Portanto, financiamentos obtidos em empréstimos bancários, parcela não corrente, é aquela que vai para o passivo não corrente em empréstimos obtidos e que é a dívida a médio e longo prazo. A exigibilidade só vai ocorrer daqui por mais do que 12 meses da data de relato. A parcela corrente irá para passivo corrente. Depois temos a conta 27.8, outros devedores e credores. E esta conta tem uma parcela ou um valor devedor e um valor credor. E como não pode haver aqui compensação, outros devedores e credores, o saldo devedor vai ser colocado no ativo e o saldo credor no passivo. E atenção que isto é uma microentidade, vamos depois ter que escolher muito bem qual a respectiva rúbrica. As compras estão saldadas, portanto está tudo concentrado em mercadorias existência final que figura no ativo corrente, na parte das existências, dos inventários. Depois temos aqui os investimentos, os ativos fixos tangíveis, custos de aquisição, 40.000 de equipamento de transporte, 12.000 de equipamento administrativo, valores a débito, valores do ativo, e temos dois valores a crédito, 10.000 relativamente a equipamento de transporte e 1.500 relativamente a equipamento administrativo. Os valores a crédito aqui são as depreciações acumuladas, e as depreciações acumuladas são diminuições do ativo, está bem? Porque normalmente nós dizemos que a crédito está os valores de passivo, a débito os valores do ativo, mas quando se trata de depreciações acumuladas e de perdas por imparidade acumuladas, elas são consideradas diminuições dos ativos. Ou seja, as depreciações acumuladas do equipamento de transporte de 10.000 vão subtrair ao custo de aquisição e vai figurar no balanço 40.000 menos 10.000, 30.000. Isto chama-se quantia escriturada. E o valor de 12.000 nos ativos fixos tangíveis e equipamento administrativo, vamos subtrair as depreciações acumuladas de 1.500 e vai figurar a quantia escriturada. E depois temos as rúbricas do capital, que eu já expliquei, portanto elas estão todas aqui a crédito, com saldo credor, significa que as rúbricas do capital da classe 5, quando se apresentam com saldo credor, são imputadas ao balanço positivas. Eventualmente com saldo devedor seria negativo. Poderia acontecer, por exemplo, nos resultados transitados termos ali um saldo devedor, o que significa que ao longo da história da empresa têm existido mais prejuízos do que lucros, e o saldo devedor dos resultados transitados aí expressa precisamente os prejuízos que a empresa tem vindo a acumular, e quando eles são superiores aos lucros, os resultados transitados são negativos e eles figuram no balanço entre parênteses, negativo, ou com sinal de menos. Neste caso é tudo positivo, portanto vai tudo positivo para o balanço. Então vamos construir o balanço. Portanto, vamos então começar com os ativos fixos tangíveis. E os ativos fixos tangíveis, portanto, vai ser a soma. Portanto, vamos ali então ao balancete. Vai ser a soma dos 40.000 mais os 12.000, que é os valores ou os custos de aquisição
dos equipamentos de transporte e dos equipamentos administrativos, menos as depreciações acumuladas do equipamento de transporte, menos as depreciações acumuladas do equipamento administrativo. E, portanto, 40.500 euros para ativos fixos tangíveis. Esta empresa não tem mais nenhuma rúbrica a nível de ativo não corrente, portanto, ativo de médio e longo prazo, portanto, ativo não corrente, e a soma do ativo não corrente, aquele que terá um espectro temporal além do período de 12 meses, 40.500 euros. Passamos então agora para o ativo corrente, que terá então aquele espectro temporal até 12 meses. Espera-se que se venha a transformar em liquidez no decurso dos próximos 12 meses e logo à partida temos os inventários. E os inventários, a existência final já é nossa conhecida, são 5.000 euros. Depois, para além dos inventários, esta empresa, dentro do que é o seu ativo corrente, ela vai ter outros ativos correntes. E outros ativos correntes é uma rúbrica que é utilizada por microentidades. Está ali o M. O que significa que aquela conta 27.8 que tem ali outros devedores e credores, os outros devedores de 12.000, que é a componente de ativo, vai ser imputada aqui à rúbrica de outros ativos correntes. Está bem? Porque ela efetivamente tem ali a identificação M. Outros créditos a receber aqui em cima é só para entidades sujeitas às normas internacionais, ao regime geral ou pequenas entidades. Portanto, para microentidades temos que ir ali pelos outros ativos correntes. E caixa, mais depósitos bancários. Bom, 500 euros de caixa e 66.315 de depósitos bancários. Portanto, 68.815 é o valor aqui do caixa. Ora, vamos somar o ativo corrente, que no caso concreto desta empresa é constituído apenas por estas três rúbricas, e portanto temos o ativo total, que é constituído pelo ativo não corrente, de 40.500 euros, mais o ativo corrente de 83.815. Portanto, 124.315 é o total do ativo. Agora, vamos passar à construção do capital próprio. O capital próprio, logo na sua base, apresenta o capital subscrito da entidade e, portanto, o investimento feito pelos sócios, capital subscrito 10.000. Depois, outras rúbricas. A entidade tem as suas reservas legais, já no valor, e portanto isso figura na 55.1, no valor de 2.000. Depois, atenção que as reservas legais ainda não estão no seu ponto ótimo, não é? Porque sendo uma sociedade por cotas, ou unipessoal por cotas, a reserva legal ela é 20% do capital subscrito, mas não pode ser inferior a 2.500 euros. No caso da sociedade por cotas, significa que esta empresa vai ter na sua distribuição de continuar a reforçar a reserva legal
com mais 5% de lucro, até que esta venha a constituir, no caso concreto, 2.500 euros. Então, temos os 2.500 euros, temos o resultado transitado, ou os resultados transitados, que figuram na conta 56. Esta empresa tem vindo a dar lucros e, portanto, acumula 15.000 euros de resultados transitados e, para além disso, também vai acumular os 31.200 de resultado líquido do período. Portanto, temos agora o capital próprio da empresa, que tem aqui a sua história contada. Tudo começou com 10.000 euros de investimento dos sócios. Entretanto, foi-se reforçando a reserva legal, neste momento está em 2.000. Os resultados transitados, que é o acúmulo de lucros não distribuídos, retidos, 15.000. E o resultado líquido do período, 31.200. Portanto, quem começou com 10.000 já está com 58.200 de capital próprio. Vamos agora fazer o passivo, não é? E, portanto, temos o passivo desdobrado em passivo não corrente, aquela dívida que só será exigível daqui por mais do que 12 meses, e o passivo corrente, as dívidas cuja exigibilidade ocorre ao longo dos próximos 12 meses. E, concretamente, para esta empresa, portanto, a nível do passivo não corrente, existe uma dívida à banca. E a empresa tem vindo a reclassificar e a cada data de relato essa dívida está classificada na parcela não corrente e na parcela corrente. Portanto, para o passivo não corrente vão entrar 20.000 euros. E esta é a única rúbrica de passivo corrente que a empresa, ou que esta empresa tem. Passivo não corrente é a única rúbrica. Portanto, vamos ali considerar, então, a soma passivo não corrente, constituído, então, por 20.000 euros de financiamentos obtidos. Dentro daquilo que é o passivo corrente, em que a exigibilidade ocorre nos próximos 12 meses, e pode ser já nos próximos dias, começamos com os fornecedores. E a conta 22 de fornecedores apresenta-se então com um saldo credor de 315, que é incorporado então no balanço. Atenção que fornecedores é passivo, não é? Mas só dar aqui a nota, nós temos aqui fornecedores conta corrente e fornecedores títulos a pagar, neste caso títulos a pagar de 315, saldo credor passivo. Mas pode acontecer que nos fornecedores tenhamos ali valores a débito, saldos devedores, isso acontece nomeadamente com adiantamentos a fornecedores. E os adiantamentos a fornecedores têm que ir para o ativo. Também pode isso acontecer em clientes, não é? Clientes, por norma, têm saldo devedor, mas pode acontecer que tenhamos valores a crédito em clientes e que acontece quando há adiantamentos de clientes. E adiantamentos de clientes vão para o passivo e clientes com conta corrente vão para ativo. Não há compensação aqui nestes casos. Ora, voltando então ao nosso balanço, portanto, lá estão os tais adiantamentos de clientes que eu estava a alertar que pertencem ao passivo, enquanto que os clientes propriamente ditos, conta corrente, pertencem ao ativo, e cada um na sua rúbrica. Temos agora o Estado e outros entes públicos. E o Estado e outros entes públicos também é das tais rúbricas que, quando há valor a débito, ocorre que será imputado ao ativo. Quando temos a crédito, vamos inserir no passivo, porque significa impostos que têm que ser pagos, dívidas ao Estado. E que dívidas esta empresa tem ao Estado? O imposto estimado para o período de 7.800 euros,
As retenções na fonte de trabalho dependente, que foram feitas no processamento de dezembro e que só vai ser pago até ao dia 20 de janeiro, mais as contribuições para a Segurança Social, os 11% e os 23,75% dos trabalhadores e da empresa constituem-se uma dívida e, portanto, em dezembro temos estas situações, podemos ter outras, podemos ter, por exemplo, IVA a pagar, etc. Aqui está tudo do lado do crédito, é tudo dívida e, portanto, vai tudo para Estado e outros entes públicos, mas aqui na parcela ou na parte do passivo corrente. E é dívida de curto prazo. É já no dia 20 de janeiro que tem que se pagar as retenções da fonte, que tem que se pagar o IRS. Depois o imposto estimado para o período, a dívida ao Estado, será paga até ao dia 31 de maio, depois quando se entregar a declaração modelo 22. Agora vou ter os financiamentos obtidos e, neste caso, a parcela de curto prazo, a parcela corrente. E que está ali, não é? Parcela corrente, 4.000. O que é que esta empresa tem mais? Esta empresa vai ter ainda aquela conta 27.8, outros devedores e credores. Os devedores já foram imputados ao ativo, mas também temos, não esquecer, uma parte de 32.000 de outros credores. E, portanto, isto vai para passivo. E é uma microentidade. Como é uma microentidade, temos de considerar outros passivos correntes. Aqui este M. Não outras dívidas a pagar, que é só para N de normas internacionais e S de regime geral. Portanto, outros passivos correntes, os tais 32.000. Pronto, e agora fazemos a soma dos valores do passivo corrente, portanto, o passivo corrente cifra-se em 46.115. Apresentamos o total do passivo, que é o passivo não corrente, mais o passivo corrente, 66.115. E temos, finalmente, o total do capital próprio e do passivo. O capital próprio ficou em 58.200. O passivo em 66.115. Portanto, o controlo passa a não ter nenhuma diferença, o que significa que o total do ativo é igual ao total do capital próprio mais o passivo. O balanço fechou e, portanto, está construído o balanço e a demonstração dos resultados. Depois, no manual, podemos então também ter acesso à tal demonstração dos resultados, aqui toda construída, e o balanço também todo construído e as observações finais sobre este trabalho. Até à próxima videoaula, em que vamos fazer o caso prático número 2 de construção de demonstrações financeiras também a partir dos balancetes.